E vamos lá, meus amigos e minhas amigas, comentar mais uma edição futura envolvendo a saga do Batman, como estamos fazendo desde os primórdios dessa revistinha batuta. E olha que nós chegamos num momento importante aqui, vamos começar a última etapa envolvendo a queda do morcego. A gente não sabe como é que vai ser o nome dessa última etapa aqui no Brasil, se eles vão colocar tal qual foi feito pela editora Mythos, ou melhor, pela editora Eagle Moss, lá na coleção A Lenda do Batman, que é Crepúsculo do Morcego. Você tem a Queda do Morcego, tem a Cruzada do Morcego, e por último você tem Night's End, que seria basicamente o fim do Cavaleiro, mas pode ser também na tradução que foi colocado então lá na coleção A Lenda do Batman como Crepúsculo do Morcego. Mas de qualquer maneira, então vamos para a última etapa dessa saga muito importante dos anos 90. Conforme está descrito no site da Panini, a saga do Batman volume 15/51, conta com o preço de capa de R$ 39,90. Previsão de envio na segunda quinzena de junho de 2025. Vamos torcer para isso acontecer mesmo. Essa edição conta com 128 páginas e tem o conteúdo original de Batman 509, Shadow of the Bat 29 e Detective Comics 676. Aí você até pode estar se perguntando, pô, mas calma aí, só 3 edições nessa revistinha? Geralmente a gente tem umas 6 edições para completar ali 128 a 144 páginas, ou coisa nesse sentido. Mas o fato é que essas 3 edições no começo aí do Crepúsculo do Morcego ou do Fim do Cavaleiro, elas são maiores, né? Tem mais páginas se comparado ao tradicional de 24 páginas por edição. Então por isso que no começo dessa etapa nós temos, entre aspas, só 3 edições. A propósito, a título de comparação, nessa edição número 51, nós temos o começo então desse encadenadozão, o último lá envolvendo a Queda do Morcego que a Panini lançou no passado. O pessoal leva muito como base isso aqui, né, dentro do comparativo no que envolve esse novo trabalho da saga do Batman com a Queda do Morcego. E começando então com a Batman 509, nós temos o Doug Monte e o Mike Miller então dando o pontapé inicial no que envolve essa parte da Queda do Morcego. E aqui que nós temos um ponto importante, um começo interessante, que é o fato do Bruce Wayne voltando a treinar para se tornar o Homem-Morcego, ou voltar a ser o Homem-Morcego, mais especificamente falando. E eu digo para vocês que eu acho muito interessante esse começo envolvendo o final da queda, porque esse treinamento do Bruce Wayne para voltar a ser o Batman é bem contado pela equipe que trabalha então com o Homem-Morcego nessa época, porque o fato é que o Bruce Wayne ele ficou um bom tempo sem combater o crime. Ele primeiro teve a sua coluna quebrada pelo Bane, ficou debilitado, voltou a andar pelo menos, só que não é como andar de bicicleta, ele precisa reviver tudo que ele passou ou ter um novo treinamento para voltar a ser o Batman efetivamente. Então ele recorre a uma perita em artes marciais que é a Shiva. Ele pede para a Shiva treinar ele. Só que aí que vem o pulo do gato, porque a Shiva na verdade acaba armando um plano contra o Bruce Wayne para ele enfrentar outros mestres marciais que querem acabar com a vida do Bruce Wayne. Basicamente a Shiva fala, ok, você quer ser treinado, então eu vou fazer um monte de especialista marcial querer matar você. Simples assim. Isso porque a Shiva acaba então ceifando o mestre sem braço. Literalmente o cara não tem braço, ele usa as pernas para fazer então toda a sua perícia marcial. Ele era um grande mestre das artes marciais, mas a Shiva, usando inclusive a máscara de Tengu, que é do espírito do morcego, tira a vida desse mestre, fazendo com que os outros discípulos marciais do mestre sem braço caçem a pessoa que usava a máscara de Tengu. Só que a Shiva dá essa máscara para o Bruce Wayne usar como parte do seu treinamento. E aí leva então essas pessoas a caçarem o Bruce. Então você vai vendo várias edições com o Bruce Wayne lidando com essas pessoas querendo também matar ele. É realmente um supletivo aí que o Bruce Wayne tem que passar para voltar, né, e relembrar tudo que envolvia seu passado como também um grande artista marcial. E essa parte é bem contada. É muito interessante como eles vão trabalhando o Batman nesse começo aí, ou recomeço da sua vida como vigilante em Gotham City. Tem uma cena que eu gosto bastante, retratada em todas as edições desse comecinho, que é o Bruce sempre indo pra beirada, pra uma gárgula de um prédio lá no alto. Ele sempre tem essa vontade de pular, mas ainda ele sente um pouco de medo em vagar para o Gotham City como ele fazia anteriormente. Ele não pode simplesmente se jogar porque ele tem receio do que possa acontecer. Então você vê ele sempre olhando pro abismo, né, pro precipício. É interessante como eles vão contando o retorno do Bruce ao manto do Homem-Morcego. Então eu gosto muito desse período do Bruce Wayne usando a máscara de Tengu, do espírito do morcego, e revivendo aí suas habilidades marciais. Já em Batman Shadow of the Bat 29, do Alan Grant e do Brett Blevins, no roteiro e no desenho respectivamente, nós vamos ver o Bruce Wayne então continuando seu treinamento aí, sendo caçado ao mesmo tempo
que o nosso protagonista quer trazer mais para perto então o seu antigo protegido, que é o Dick Grayson. O Dick ficou um pouco abandonado nessa parte aí da queda do morcego, mas aqui então o antigo Robin volta para ajudar efetivamente tanto o Batman quanto o Robin Tim Drake a investigar o que está acontecendo com o Batman de Jump Valley. Esse é um ponto muito importante, porque a gente não simplesmente abandona o Jump Valley aí, né, o Batman malucaço com a sua cruzada, pra gente só ver o Bruce Wayne. Aqui os caminhos já estão devidamente cruzados. O Bruce volta a ser o grande protagonista e o Jump Valley meio que vira um antagonista pra trama de certa forma. Então você vai vendo o cara cada vez mais pirado ali, lidando com as consequências da morte do Matadouro, e como você tem as influências, por exemplo, do São Dumas, penalizando o próprio Jump Valley por tudo que ele fez no passado recente inclusive. Então você vê realmente o Jump Valley chegando no limite da sua loucura, e o próprio Tim Drake e o Dick Grayson percebendo isso, né? Destacando que, pô, como é que o Batman deixou esse cara, né, ser o substituto. E você realmente vê ali o Jumpo com a sua armadura de Batman detonando tudo, sendo bem extremo. É a hora de você tornar efetivamente o Bat-Azrael no grande vilão dessa saga como um todo. E todo esse enredo acaba valendo também para Detective Comics 676, escrita pelo Chuck Dixon com os desenhos do Graham Nolan. Aqui a gente volta um pouco para aquele formato do começo da Queda do Morcego, onde todas as equipes faziam meio que a mesma história. Eles contavam o mesmo enredo de várias maneiras possíveis, mas ainda assim você tinha uma única linha de raciocínio ou de trama sendo contada. Na Cruzada do Morcego que você viu a coisa ficar um pouco mais solta para os roteiristas trabalharem. Cada um seguiu meio que o seu arco para conversar envolvendo o Bat-Jump Valley, tanto Chuck Dixon quanto o Alan Grant, e o Dennis O'Neil trabalhou muito mais o Bruce Wayne com a busca lá, né? Tanto o Alan Grant quanto o Dennis O'Neil. Então você vê pelas essas 3 edições aqui que o Doug Monte, o Chuck Dixon, o Alan Grant então começam a contar a mesma história aqui, que envolve o treinamento do Bruce Wayne e a loucura do Jump Valley. O que eu gosto bastante dessa parte, além desse treinamento aí do Bruce Wayne, é você ver o Dick Grayson voltando a se aproximar um pouco mais da Bat-Família, que não era bem Bat-Família na época, mas depois de várias confusões, discussões acaloradas do período ali do Jason Todd, que a gente acompanhou inclusive na primeira temporada da saga do Batman, o Dick ele se afastou bastante do Batman, ele foi viver suas aventuras com os Titãs, foi ficar mais sozinho, de vez em quando ele voltava ali quando tinha o Tim Drake aparecendo na vida do Batman, mas ainda assim ele ficava afastado. Através do Crepúsculo do Morcego você vê também esse ponto de virada do Asa Noturna voltando a aparecer um pouco mais na vida do Batman. Isso na verdade vai ser finalizado, a gente vai ter a completude no que envolve ali a reaproximação do Asa com o Batman através da próxima saga, que é Filho Pródigo. Então você já viu o começo disso também. Então o Asa Noturna volta para a Batcaverna, descobre o Harold, por exemplo. O que esse cara tá fazendo aqui? O Harold era o nosso amiguinho lá que ajudava com a tecnologia do Batman, assim por diante. Era meio que o quê do Batman, né? O Harold acabou perdendo essa função muitos anos 2000 por causa das influências da trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Que o Lucius Fox meio que teve essa função de Q do Batman. O Q é o fornecedor da tecnologia lá do James Bond. Então você meio que tem esse tropo podendo ser usado aqui pro Batman. Então Harold construiu várias coisas importantes pro Homem-Morcego, mas ele foi se perdendo aí nas histórias do Batman e acabou falecendo lá na saga Silêncio. Eu gostava do Harold, eu achava um personagem bem bacana, pena que ele acabou indo dessa pra pior. Mas, então você tem esse outro ponto muito importante também aqui, é o Asa Noturna voltando a interagir muito mais com o Batman, com o Robin, coisa nesse sentido. Então se a gente tem um bom momento com o começo da Queda do Morcego, literalmente a queda, e depois nós temos ali um período meio fraco com o Batman do Jump Valley, aqui a gente retoma histórias que são interessantes envolvendo essa saga especificamente. Eu acho bem legal esse final no que envolve toda a queda com o Crepúsculo do Morcego. E como de praxe aqui, destacando que essas edições todas que nós conversamos hoje não são inéditas no Brasil, começando com a Batman 509, ela foi publicada pela primeira vez em Batman 14 da editora Abril em 96, depois nós tivemos a publicação em Batman Queda do Morcego número 3 da Panini, que eu mencionei para vocês em 2020, e em 2020 nós tivemos também a publicação dessa história em A Lenda do Batman número 35 da Eagle Moss. Já Batman Shadow of the Bat 29 foi publicado também em A Queda do Morcego número 3, bem como A Lenda
do Batman número 35 e pela primeira vez havia sido publicado em Liga da Justiça e Batman número 22, editora Abril, em 96. E finalizando, Detective Comics 676 também foi publicado em A Queda do Morcego número 3, ele é do Batman número 35 e a primeira publicação no Brasil foi em Batman número 15 da editora Abril, em 96. Então a partir de junho começamos a etapa final da queda, mas lembrando que essa segunda temporada da queda possivelmente não vai terminar com a queda efetivamente. Nós temos ainda Filho Pródigo e Troika, então tem mais 2 saguinhas pra gente ver futuramente. Hoje em dia a galera coloca no mesmo bolo envolvendo A Queda do Morcego e essas outras sagas. Eu particularmente não coloco, mas ainda assim as publicações da DC hoje em dia colocam tudo no mesmo bolo. Mas aí, você vai atrás da edição, não vai atrás, ao mesmo tempo acho que é um bom momento da Queda do Morcego, na finalização da queda, ou acho que não, é uma porcaria. Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que nós estamos falando sobre a saga do Batman, dá uma olhadinha na minha playlist, onde eu comento de cabo a rabo todas as edições, tanto essas edições prévias, né, esses lançamentos futuros, bem como a resenha especificamente de cada edição, dá uma olhadinha lá. E além do mais, já que a gente está falando sobre quadrinho, comentei um dos últimos lançamentos da editora Panini Comics, que é Batman, a série animada volume 3, finalizando essa coleção. Veja lá as minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.